Olá, como vocês estão? Bem, como podem ver, hoje eu não irei trazer conteúdos de batalha ou análises. Hoje eu irei abordar um assunto um pouco diferente. Um assunto mais sobre um evento que, bem, acabou fazendo um dos criadores de uma das creepypastas mais famosas acabar abandonando seu personagem. E eu me refiro ao Cecil, que é o criador do Jeff the Killer. Porém, vamos ver o que fez ele abandonar o personagem. Afinal, muitas pessoas não entendem isso, pois... Mas o Jeff era um grande sucesso, por que o criador desistiu dele? Bem, quando vocês entenderem o motivo, verão que foi uma situação bem complicada para ele. Bem, primeiro temos que ir a fundo na história do personagem. Muita gente conhece o Jeff the Killer por aquele rosto desfigurado, a pele pálida, as cicatrizes na boca, o sorriso permanente. E muita gente acha que ele é assim, mas nem sempre foi assim. No ano de 2008, o Jeffrey Casey, conhecido como Cecil, criou o personagem Jeff the Killer, porém em uma história completamente diferente. Em vez da tradicional história, onde o Jeff foi queimado com alvejante, álcool e acabou enlouquecendo, o Jeff original não passou por isso. Ele, na verdade, estava transportando um ácido para lavar uma banheira e acabou derramando esse ácido em si mesmo. E com isso ficou desfigurado, o que marcou o evento desse Jeff. Porém, muitas pessoas desconhecem essa história completamente, ou acham que foi o Cecil que escreveu a Creepypasta 2011, mas não foi bem assim. O usuário que escreveu essa creepypasta se chama GameFuel e, bem, ele tinha pedido autorização para o Cecil para escrever uma história do personagem que ele tinha criado, até porque o Jeff original não é uma creepypasta, e sim uma história de terror da internet. Tanto que, embora atualmente não tenha mais o vídeo original, se você procurar você vai encontrar pelo menos um registro salvo desse vídeo. Enfim, como podemos ver, o Cecil não criou o Jeff que conhecemos. Ele criou uma versão original, que é o personagem original, que foi adaptado posteriormente para aquela versão, que se tornou mais conhecida. Afinal, convenhamos, Jeff the Killer bombou. Foi um sucesso estrondoso. Tinha fanarts, histórias, fanfics, tudo sobre esse personagem. Aí você pensa, tá, ele não criou o personagem que ficou famoso, mas estava no nome dele, estava na autoria dele. Por que ele desistiu? Bem, vamos abrir o outro caso então. Bem, o primeiro ponto a se destacar são as fanfics, ou no caso, o teor delas. Até porque, bem, se você analisar, o Jeff ele seria tipo um slasher, um assassino que tem uma história própria e deve matar quem entra no caminho dele, assim como a maioria dos assassinos dos filmes de terror. Aí você pensa, tá, eles não vão fugir disso, né? Pelo contrário, eles fugiram bastante. Primeiro vamos citar uma parte da fandom que, convenhamos, estragou o personagem, que são as fangirls. E bem, podemos dizer que elas distorcem bastante o personagem ao idealizarem ele como uma figura romântica e gótica, assim por dizer. Que nem os livros de Crepúsculo que romantizam os monstros, mas enfim. O Jeff ele é tratado justamente dessa forma. Se você analisar as fanarts que elas fazem dele, elas o retratam como um jovem gótico e musculoso, o que claramente é contra a creepypasta original, pois além do Jeff só ter 13 anos de idade, ou seja, ele é quase uma criança, ele é constantemente descrito como feio, tendo uma pele áspera, semelhante a couro, um sorriso que assustou todos que o viram. Enfim, o Jeff não é bonito, mas isso é óbvio, mas elas não entram isso na cabeça delas. Mas não só as fanarts que distorcem o personagem, como as histórias escritas por elas. Afinal, elas tratam o Jeff como um tipo de romântico que é injustiçado pela sociedade. Ou algumas são mais, como pode dizer isso, psicóticas e fazem o Jeff... Eu não vou falar muito disso aqui porque eu não
quero que esse vídeo tome direitos autorais ou restrição de idade, mas vocês entenderam, elas gostam que o Jeff faça aquilo com elas. Mas, enfim, isso de fato foi um agravante, pois o Cecil, ele criou o personagem com uma história própria. O Jeff nunca foi bem um lunático, maluco, desesperado por matança. Ele de fato tinha seus altos e baixos. Ele era um assassino, mas ele tinha lá a sua personalidade própria. Ou seja, não é algo que ele faria o personagem dele, mas essas histórias estão por toda a internet. Se você pesquisar agora, você encontra uma. Ou seja, acaba que você acabou fugindo muito do personagem dele, porque ele não criou o Jeff para isso. Ele criou o Jeff para ser uma história de terror com um foco centrado, mas essas fanfics, como posso dizer, acabam meio que criando uma versão totalmente diferente, uma versão completamente distorcida, totalmente divergente do original. E isso, né, faz com que, sabe, não é algo que você ia gostar pro seu personagem. Tipo, imagina que o Michael Myers, após o lançamento do primeiro filme, recebe muitas fanarts, fanfics, onde ele é um romântico que conquista várias garotas. Tipo, o John Carpenter não ia gostar disso, porque fugiu completamente do que ele tentou criar, do que ele tentou propor. Ou seja, isso ter ganhado força é só um dos pontos que fazem o Cecil ter abandonado o Jeff, mas ainda há mais coisas a se destacar. Agora, um dos pontos que foi citado no início do vídeo e que vai ser bem reforçado agora é o fato do Jeff the Killer que ficou popular não ser o Jeff the Killer que ele criou. O Jeff 2011, como eu disse, foi uma creepypasta autorizada por ele com o nome do personagem dele. Porém, o Jeff original se chama Jeff C. Roddick e ele foi criado pela primeira vez em 2008 como um vídeo de uma história de terror da internet que, embora tenha feito um sucesso moderado, nem se compara com o sucesso que o Jeff the Killer de 2011 fez, o que a creepypasta fez, que era comparado a grandes nomes como Slenderman e The Rake. E isso foi um dos fatores agravantes para o abandono do personagem, pois o Jeff que estava fazendo sucesso, o Jeff que estava conquistando o público, não era o Jeff que ele criou, era uma versão totalmente diferente. É tipo você criar um personagem com o intuito dele ser popular, aí outra pessoa pede para você usar esse personagem em uma versão completamente diferente, aí você aceita e o que fica famoso não é o seu personagem, e sim a versão alternativa dele que possui o mesmo nome. Fora que muitas pessoas desconhecem a história original, tanto que algumas até dizem que essa história nem tem mais valor, ou que ela perdeu o sentido. Afinal, por conta dos inúmeros números altos de fanfics e outros tipos de história envolvendo esse personagem, acabou que a original foi bastante esquecida. Porém, o Cecil sofreu até nisso, pois, embora o Jeff que ele tenha criado não seja o Jeff conhecido, o nome deles é associado ao Jeff que é conhecido, pois o GameFeel TV claramente deu os créditos para o Cecil, até porque foi ele que escreveu a história. Porém, acabou que isso gerou alguns problemas, como pessoas tentando, como pode dizer, se aproximar até demais dele, como ele mesmo postou no seu antigo perfil da Newgrounds, onde ele dizia que algumas pessoas mandavam muitas mensagens para ele, também algumas diziam ser filhos dele, tipo pessoas que ele nunca nem tinha conhecido ou se relacionado, dizendo ser filhos perdidos dele, coisa que mexeu muito com ele. Afinal, eram constantes e duravam bastante, o que deve ter afetado bastante a cabeça dele. Afinal, por conta de um personagem que ele criou, acabou que ele atraiu muitas pessoas que eram consideravelmente lunáticas, meio lelés da cabeça, para ele. Ou seja, acabou que ele ficou numa situação muito difícil, pois com tantas pessoas falando essas coisas para ele,
tudo que ele devia querer na hora é que aquilo parasse. Tanto que foi o que ele fez. Ele abandonou a internet temporariamente, porque não aguentava mais, era muita coisa na cabeça dele, era muita gente mandando mensagem para ele. Ou seja, uma hora você sobrecarrega, você simplesmente não vai aguentar todo esse peso que tá caindo sobre você. Tipo, é muita coisa que você não queria atrair, mas acabou indo até você contra a sua vontade. Então, isso acabou meio que gerando um problema para ele, porque o personagem que ele criou não era reconhecido. O que era reconhecido é uma versão completamente diferente, tipo o Jeff de 2008 e o Jeff de 2011 não tem nada a ver um com o outro. A única coisa que tem a ver é o nome mesmo, de resto é completamente diferente, até o sobrenome é diferente, tudo é diferente, só o nome que é o mesmo, que é Jeff, mas o Cecil estava sendo reconhecido por um personagem que ele não escreveu. Tipo, o Jeff que fazia sucesso era o Jeff de 2011, que não foi ele que fez, não é tipo algo que ele criou, tipo, é só algo que veio de uma criação dele, e por conta disso ele recebia essas mensagens constantemente falando que eram filhos dele, queriam se encontrar com ele, estava descobrindo o endereço dele, era muita mensagem, muito comentário, tudo para ele, e acabou que ele não aguentou, ele simplesmente decidiu dar um tempo na internet, ele focou mais na vida social dele, que é o que ele faz até hoje, tanto que ele parou de escrever histórias pro Jeff e agora ele vive uma vida normal. Atualmente, pelo que indicam, ou ele vive na Austrália ou nos Estados Unidos, eu não sei muito bem, essa parte eu não consegui obter, mas de resto ele só tá vivendo a vida dele. Ele decidiu parar de focar na internet, essas coisas de creepypasta, e tá mais focado mais em quem ele é e não no que ele já foi, tipo, não no personagem que ele já escreveu. Mas então, foi isso? Foi só um videozinho pra tentar retornar assim o canal que tá meio abandonado? Não foi um vídeo pra fazer sucesso ou pra, digamos que, recuperar o hype antigo, não, foi mais um vídeo pra só não deixar o canal morto, também porque era um assunto que era bem comentado no servidor Discord que eu tava, e a gente discutia bastante isso, e decidi trazer esses motivos do porquê o criador do Jeff não produz mais histórias para ele. Além de que muita gente nem sequer conhece o Cecil, então era até que bom trazer um vídeo explicando um pouquinho mais sobre ele, pois as pessoas analisam mais as fanfics e outras histórias criadas por fãs do que a obra original em si que ele mesmo criou. Mas eu diria que foi isso, e obrigado por ter assistido até o final. Fiquem com Deus e um abraço.